Fala aí, boa noite, pessoal. Já já vou começar aqui, tá? Entrar só o pessoal aí. Eu devo ser rápido, em torno aí de uns 10 minutos, 15 minutos. Fala, jovem. Oba. Bom, eu vou começar aqui, tá? Eu vou deixar gravado aí. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Quem tá ouvindo. Eu vou falar brevemente aqui sobre o Evangelho de domingo. Um amigo que eu tenho aí falou que ele não entendeu nada do Evangelho de domingo. É um evangelho extremamente polêmico, poucas pessoas conhecem. A maioria das pessoas que por aí que vão falar sobre o evangelho não conhecem nada disso. Se a pessoa não for um leitor assíduo, assim, dedicado da Bíblia, não vai conhecer nada e vai dizer que o Cristo é aquele cara paz e amor. E não é bem assim, tá certo? Eu sempre tento explicar isso para os que estão em volta, né? Eu espero que hoje fique claro aí para o pessoal que vai ouvir isso e também para o meu amigo lá que pediu que eu explicasse melhor essa questão aí. Tá certo. O Evangelho de domingo, dia 14 de agosto, Evangelho do domingo passado, está no Evangelho de Lucas, do capítulo 12, dos versículos 49 ao 53. Tá certo? Eu não vou ler aqui, vou deixar no comentário aí o pessoal pode ler e vai saber do que se trata, e aí beleza. Tá certo. Mas perguntam assim a Jesus, né? Pensais que vim perguntam. Jesus faz uma pergunta, na verdade, né? Perdoa a confusão aí. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ó, até minha esposa tá me acompanhando aí. Beleza. Tá certo. Jesus veio trazer paz ao mundo? Pergunto a vocês. Obviamente que sim, paz aos corações, que não é uma paz acomodada, não é uma paz de quem está cheio de bens materiais, dormindo ali na rede e tal, e ali do outro lado da rua tem uma pessoa passando fome que ele nunca deu assim um pedaço de pão, um copo d'água a outra pessoa. Não é essa paz, a paz do conforto, não é isso que Cristo veio trazer. Ele veio trazer a paz interior, a paz espiritual, que tem combate. Por isso Jesus é chamado o príncipe da paz, que é uma profecia do livro de Isaías. Eu não me lembro em que ponto está isso, tá certo? Mas um dos títulos do Cristo era o príncipe da paz. Então, Jesus era o príncipe da paz. Por que ele falou isso? Sei lá, de repente Jesus quis polemizar ali, né? Quis criar confusão. Jesus gostava um pouco de criar confusão. Ele introduziu uma confusão, o pessoal colava as placas e aí ele começava aquilo que ele queria anunciar às pessoas. Então Jesus fez ali com que as pessoas ficassem certamente confusas para introduzir a ideia dele.
Jesus é o príncipe da paz, mas Jesus diz que veio trazer a divisão. E diz que veio trazer fogo à terra, né, um pouco antes. Esse fogo seria entendido como o fogo do Espírito Santo. Ele queria que o seu reino anunciado tivesse grande intensidade ali. E essa divisão que ele falou, eu vou apresentar aqui alguns exemplos. É um pouco exaustivo, tá certo? Deve ter uns 10 exemplos aqui. Vocês devem ter vivido um bocado desses exemplos, mas eu vou dar para que a ideia possa ir rolando aí na cabeça de vocês, tá certo? Por que Jesus veio trazer divisão? Quando Jesus anuncia o seu reino, obviamente, o seu reino exigia grande dedicação, um esforço, uma certa resiliência e desprendimento da própria vontade pessoal humana para aderir ao reino de Cristo. Ele sabia muito bem que os seus ensinamentos eram contrários àquilo que estava posto naquela sociedade. Então, obviamente, produziria todo tipo de contraposição, né? Raivas, perseguições, ironias. Dessa forma, nós enxergamos aqui essa divisão que o Cristo trouxe. Porque ao introduzir o Evangelho, ao introduzir o reino de Deus na sociedade, vai acontecer que aqueles que não entendem vão rejeitá-la com vigor, com força. Por isso, há aí um embate, uma divisão. Esse problema ele se resume à compreensão. As pessoas brigam, por quê? Devido à falta da compreensão, a compreensão da vida cristã. Aquele que decide por viver a vida cristã, ele é criticado e um pouco deixado de lado devido à má compreensão, o pouco entendimento que as pessoas têm sobre a vida cristã. Esse fato ele é bem sim, exemplificado quando o Papa Francisco fala, e eu acho que o Papa João Paulo II também falava, que o cristão devia nadar contra a maré, que a maré sempre estava vindo num sentido, o cristão estava nadando no sentido contrário. Pois pronto, mas aí vem a dificuldade. Vai ter divisão até dentro da minha casa? Quer dizer, com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus familiares? Sim, provavelmente. Vou dar um exemplo aqui para você em relação a amigos, família. Olha só, essas situações aqui a gente vê por aí, né? Mas essas situações não, algumas já aconteceram comigo, outras não, tá certo? Eu fui pensando e fui colocando aqui no papel e vou falar para você. No caso aí, se tem um amigo lá, um amigo bem íntimo, tal, um marido trai a sua esposa. Aí você conversa vai, conversa bem, conversa vai, conversa vem. Ele confidencia isso pro amigo, que é cristão. O que o amigo cristão vai fazer? Ele não vai se omitir, ele vai falar, pô, cara, isso não tem nada a ver. Você tá estragando seu casamento, tá tratando com pouco respeito a sua esposa e tal. Aí, naturalmente, há um afastamento. Começa a divisão. Porque o amigo queria que o outro ficasse alegre, porque ele estava se dando bem, traindo a esposa com uma moça bonita. E, na verdade, o amigo ficou triste com ele e o corrigiu. Então, ele vai ali contrariado, se ele quiser permanecer no adultério, na traição, ele vai se afastar um pouco desse amigo. Outro exemplo aí, o seu chefe lá no trabalho e tal, pediu coisas lá que você não concorda.
né, que você acha que são imorais, que são inadequadas. Quando não é inadequada, o chefe quer um negócio, você faz o negócio, beleza, está resolvido. Agora, e se para você o negócio que ele está pedindo não é muito certo? O que você vai fazer? Vai pegar, vai falar para ele, chefe, isso aí eu não concordo muito e tal. E, por consciência eu não posso fazer isso. Aí, obviamente, seu chefe vai ficar nervoso, pode até te demitir, tá certo? Não é incomum, principalmente se você ganhar um bom dinheiro aí, uma boa bagatela de dinheiro, ele vai pegar outra pessoa lá que quer te substituir e vai fazer o que ele está mandando. Lá vamos para nova divisão aí, para a pessoa que quer viver o evangelho, quer viver certinho, quer trabalhar direito, por aí vai. Terceiro exemplo, vai lá. Tua família te visitou, foi lá na tua casa e tal. Parentes assim distantes, decidiram se hospedar na sua casa, você faz aquela sala com ótima hospitalidade, como deve ser. E aí o que acontece? Chegou a hora da missa ou da sua oração. E aí? Tem muito o que fazer, né? Você vai fazer o quê? Vai faltar a missa? Vai faltar a missa dominical? Vai deixar de rezar o seu terço lá, meditar, conversar com Jesus lá por causa da pessoa? Por causa dos seus parentes? Mas quem é mais importante? Os parentes ou Jesus? Eu não estou dizendo que você não vai ser hospitaleiro com a sua família. Você vai ser. E no máximo que você puder, nesses dias, você reduz um pouquinho a oração, reduz um pouquinho ali o número de compromissos para você dar toda a atenção aos seus familiares. Mas na hora da missa, tá na hora de ir à missa, né? Principalmente a missa dominical, que é preceito. Você vai largar seus familiares lá, sei lá, eles vão dar uma volta por aí e você vai à missa. Só que eles, se não compreenderem, eles vão ficar incomodados. Alguns familiares vão até dizer, poxa, tem tempo que eu não vou à missa, vamos lá junto. Vamos lá, é bom que a gente vai à missa, tem tempo que a gente não vai. Agora, tem familiares que vão ficar um pouco descontentes com a sua postura, porque você os deixou para rezar. Se eles não acreditam em Deus ainda, um pouco pior, né? Porque ele vai dizer, o cara foi lá conversar com o amigo imaginário dele. Tá certo? Quarto exemplo aí, sei lá, as famílias aí que atendem a sugestão, nem sei se eu tenho como dizer isso, a sugestão, né? É a melhor coisa que tem. Ter uma família numerosa, né? Fazer um monte de filhos. Popular o mundo com pessoas boas. Pessoas que têm fé, que creem em Deus, que são pra cima. É a melhor coisa que tem. Aí você decide ter esses filhos, aí é criança para dar e vender, né? Não é o meu caso, eu só tenho 3 filhos, então não é nada. Mas criança para dar e vender lá, sei lá, 20 filhos, 30 filhos, sei lá. Quantos conseguem tê-la? Tá certo. Aí, é óbvio, né? Às vezes os pais criticam, os familiares criticam, porque você não tem tempo para quase nada. Às vezes você não se organiza bem, não consegue visitar os pais e por aí vai, tem esse caso também. Crítica dos amigos. Você não consegue mais ir, por exemplo, no restaurante, porque é criança que se você deixar eles estão indo embora e você não vai perceber que muita criança. Não é o meu caso, eu repito. Aí você perde a companhia de muitos dos amigos, porque você tem lá a família numerosa. Quinto ponto, um ponto aí dentro da família, entre o casal. Como o casal vai educar os filhos. O casal lá vai educar os filhos e tal. Aí eu não sei. Um é favorável a dar um castigo na criança, o outro não é favorável. Um quer que ele leia o livro tal, o outro quer que ele leia o outro livro. Tá certo? Um briga, o outro não briga. Um quer que a criança veja televisão, o outro não quer que ela veja televisão. Um quer levar para o Maracanã, o outro acha que é perigoso. Por aí vai. O que não falta é desavença, né? Que o casal tem que, com paciência, conversar e entrar em acordo. Mas
ao que tange a educação dos filhos, na vida católica, muitas vezes se apresenta aí essas dificuldades e o casal tem que se resolver. E muitas vezes há às vezes alguns desentendimentos, né? Porque um deles é um pouco mais fiel, eu não sei, reza todos os dias, quer rezar todos os dias com as crianças, quer fazer alguma coisa assim mais forte de educação católica, por aí vai. E o outro, às vezes, não quer, não concorda, não acha legal, não entende. Então vai haver uma certa dificuldade, né? Às vezes um dos cônjuges tem mais compromissos espirituais, né? Seja lá quais forem, se for pastoral, se for de oração, se for um trabalho social, não sei. Pode provocar ali dificuldades, porque a pessoa está tentando servir a sociedade, mas ela é pouco compreendida, então gera uma divisão dentro da família. Às vezes você está aí conversando com seus amigos, tal, não sei o que, aí tá cheio de manchete por aí, dizendo que eu não sei porque né? A mídia agora toda hora agora bota criminoso, o que está acontecendo com o criminoso, o que o criminoso fez, o crime que ele cometeu, quais são as penas que ele vai receber e tal. Isso aí tá em tudo quanto é jornal, isso brota toda hora. Aí as pessoas ficam revoltadas, né? Iradas com os crimes, né? Um pouco compadecidas das vítimas. Isso é entendível, mas aí eles acabam indo para um lado asseverado, né? Eu queria que esse criminoso ele morresse, que tivesse que fosse explodido, que ele tivesse a pior pena possível, que pegasse prisão perpétua, que jogasse uma pedra na cabeça dele, por aí vai. Então, as pessoas ficam iradas e começam a desejar todos os males àquela pessoa, né? Como se o criminoso não pudesse ter conversão, não é isso? Como se ele não pudesse mudar, como se ele não pudesse recuperar-se, cumprir a pena dele, recuperar-se, ser uma pessoa de bem e tal. Olha que nós temos uma série de casos desse aí, né? Se for conversar aí com as pastorais carcerárias aí, a gente vai ver um bocado dessas situações. Aí o seu amigo pega, fala isso, tem que matar, não sei o que, você, pô, não é assim, não é muito assim não, cara, tem que ter misericórdia e tal, não é bem assim não, né? Todos nós temos os nossos erros e tal, ou seja, o amigo já fica com o pé atrás, foi esse jovem aí fala essas coisas porque não é com ele, se duvido que fosse ele que tivesse a família sofrendo uma maldade e tal, ele ia pensar assim, certo? Então a gente acaba sofrendo crítica, essa divisão, né? Eu tô dando aqui um monte de exemplo, né? Aí daqui a eu não sei, pode acontecer do pessoal pensar assim, poxa, o Juan cumpre tudo direitinho. Não cumpro nada direitinho. Eu tenho erros como qualquer um que me ouve e tal. E a nossa vida cristã é lutar, ser fiel a Cristo, e muitas vezes a gente vai sofrer mesmo represálias, críticas, murmurações, e por aí vai, tá certo? Que é exatamente isso que o Cristo falou da divisão, né? O que ele veio trazer ao mundo? Não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. É isso que eu estou explicando aqui. Vamos lá, 7º exemplo aqui, ó. Você tem um amigo lá, você chega perto do amigo e ele só murmura. Diz que está faltando dinheiro, que o trabalho dele é muito ruim, que a esposa dele é muito chata, ela não faz nada direito, não cuida das crianças, ela não é nem um pouco romântica, por aí vai. O amigo murmura muito, reclama de tudo, de Deus e do mundo. Tá certo. E você tem um outro amigo, né? O amigo só faz fofoca, só fala mal das pessoas o tempo inteiro. Parece que liga 24 horas ali, só fica falando mal. E você chega pro amigo e fala, ô meu amigo, isso aí não convém, né? Ficar falando mal das pessoas e tal. Eu não quero ficar ouvindo isso, não tô aqui para ficar ouvindo isso, né? A gente é amigo, eu gosto de conversar com você, mas, poxa, eu não queria ficar ouvindo essas coisas, né? Se você pudesse controlar, é melhor. O que vai acontecer?
Esse amigo provável fofoqueiro, que murmura aqui só, vai ficar meio tristinho, porque foi repreendido. Ele, de alguma forma, tem alguma alegria em fofocar da vida dos outros, não consegue mais fofocar com esse amigo, que para ele, esse amigo que quer ser fiel a Jesus, que vai ser um chato de galocha, que não fala de ninguém, é todo controlado, todo regradinho, todo careta e tal. Aí os amigos vão sofrer uma certa separação. Oitavo exemplo. Tanto Jesus veio trazer a divisão, que os apóstolos todos foram martirizados, né? Se eu não me engano, acho que foi São Marcos, morreu em cruz. Morreu numa cruz, não, morreu num X, numa cruz em formato de X. São Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo. São Paulo, romano, não podia ser julgado em Roma. Quando o rei descobre que ele vai ser julgado em Roma, que ele era romano, há um tratamento todo diferente, né? Mas São Paulo, mesmo com tudo isso, é decapitado aonde? Em Roma, um cidadão romano decapitado, que não era muito comum isso, né? Porque o julgamento do Império Romano era diferente para aqueles que eram romanos. Um nono exemplo que eu tenho aqui, né? O profeta Jeremias, que ele previu lá calamidades, né? Falou sobre profecias que Deus o mandava falar. E o que o pessoal fez com ele lá? Jogaram ele dentro de uma cisterna para morrer lá de sede e de fome. O 10º exemplo aí que eu poderia dar para vocês, aqui, né? Você tem lá uma série de amigos, né? Os amigos pegam, botam os filhos para ver tudo quanto é desenho. Não tem nenhum problema aqui com desenho, tá? As crianças podem ver desenho à vontade aí. Desde que os pais acompanhem, que é o melhor, né? Não pode ver, não tem nenhum problema com desenho. Mas aí os filhos dos pais lá, dos amigos, veem desenho, vê celular, tem um celular lá que ele fica 300 horas lá, ele não conversa com ninguém, fica lá no celular direto lá, acompanhando o jogo, sei lá, vendo filme, vendo série. É uma criança, né? Criancinha lá. Aí assiste filme e tal, não sei o que, e o casal de amigos que você tem aí também assiste filme. Aí vai lá no cinema, assiste aqueles filmes lá que tem um bando de cena lá meio sensual, não sei o que, né? Que pro católico ele já não pode ver nada sensual, né? Porque a relação íntima entre um casal ela não pode ser exposta. Então ele não pode ver nenhuma relação íntima de ninguém, muito menos se o casal lá não é casado, né? Então a gente vai lá pros filmes e acha que tá tudo legal. A moça lá com a roupa... a moça, o moço com a roupa toda sensual, o homem bombadão com a roupa apertadinha assim, não sei o que, e a gente tá tudo ok, aí vai pra uma cena lá de relações íntimas lá, a gente tá tudo legal, não sei, não tem problema não e tal. Aí o cristão é o quê? Chato de galocha, porque ele não vai lá ver. Aí os amigos chamam ele pra ver o filme, vai a galera toda, e ele fala assim, poxa, eu não posso ver o filme não, que o filme tem uns negócios assim que eu não gosto muito e tal. O cristão não tem que ficar expondo isso não, tá? Não pode ficar sendo chato não. Tudo que alguém fala, não, eu não posso porque não sei o que. Também não pode ser assim, né? Tudo chato. Você não diz nada, a pessoa falou, não, eu não quero muito ver o filme não. Pronto, só isso. Não tem que ficar justificando, dizendo, não, é porque parece assim, eu sou bom, você não é, eu não vejo o filme, eu cumpro o mandamento, você não. Isso aí é orgulho, palhaçada. Não tem que ficar fazendo isso. A pessoa chamou, você sabe que o filme não é muito bom, você, poxa, não quero não, cara, não tô com muita vontade não e tal. Vamos tentar ver, fazer outra coisa, aí marcar um dia pra fazer outra coisa e tal. Tá certo? Aí você, naturalmente, os amigos veem um monte de coisa que não serve pra nada, que não é bom, que não é moralmente lícito. E você vai acontecer o quê? Você não vai lá nos momentos deles. Porque eles estão lá se divertindo, aumentando a amizade e tal, e você não pode assistir as mesmas coisas que ele. Então, novamente, você vai ficar lá isoladinho, tá certo? Por aí. Tem um outro caso, né? No caso das crianças, né?
Agora, eu falei aqui das desavenças um pouco do marido e da mulher, mas tem o caso aqui dos filhos, né? Os filhos vão começar a crescer, não sei o quê. Hoje em dia, cada vez os adolescentes namoram mais cedo, né? Aí, mas, pelo que a igreja ensina, assim, não tem uma idade mínima para os adolescentes namorarem, né? Óbvio. Mas espera-se que o cara, para namorar, esteja estudando, esteja avançado nos estudos já, e esteja já perto de ganhar a sua renda para se casar, que aí ele está se preparando para se casar, né? Então, isso que se espera, que o cara tá ali se enfiando no namoro, tá se preparando já para o casamento. Que aí namoro para ficar só dando beijinho, não sei o que, só aproveitando para se abraçar e tal, isso aí não serve para nada, né? Que o namoro é para casar, é para o casal casar, formar família e tal, e colocar filhinhos no mundo para fazer o bem no mundo. Aí o jovenzinho lá já quer namorar com 12, 15 anos, tal, fica enchendo a paciência do pai, pede dinheiro toda hora, porque tem que sair com a namorada, não sei o que, namora às vezes escondido, né? Aí o que vai acontecer? O pai vai falar várias vezes, meu filho, você namora depois dos 18, quando você estiver fazendo sua faculdadezinha, que você estiver fazendo um bico, ganhando um dinheiro, tal, que aí você tem como pagar o lanche. Você paga o lanchezinho lá da sua namorada e tal, que eu não vou ficar sustentando marmanjo. Entendeu? Quer namorar e tal, prepare-se, né, para namorar pouco tempo lá e casar-se, né? Que é o que tem que ser feito, né? Nada de ficar sobrevivendo às custas do pai com um namoro que nem anda para frente nem anda para trás. Então, aí, naturalmente, os pais vão ter desavença com os filhos, né? Isso tá certo aí. Então, eu dei 11 exemplos, né, das divisões que acontecem, mas elas são infinitas. Por quê? Quando você decide ser fiel a Cristo, cumprir os mandamentos, amar Jesus, naturalmente você vai se isolar um pouco das pessoas, mas é isolamento por quê? Por falta de compreensão dessas pessoas. Não é que Jesus veio trazer a guerra, ele veio trazer a paz que devemos ter e o amor que nós devemos expressar, porque amamos a Deus em primeiro lugar, devemos amar os seus filhos. É uma relação direta, né? Causal, não, causal não, consecutivo, né? É uma consequência direta. Amar a Deus, você ama aos irmãos. Se você não consegue amar os irmãos, você tampouco ama a Deus, porque diz João, né? João diz isso. Se você não consegue amar o irmão a quem você vê, como é que vai amar a Deus? É uma falácia, isso é um besterol. A pessoa não ama nada a Deus, só está se enganando. Então, nesse sentido, temos de amar os irmãos. Só que muitas vezes a gente vai acabar se isolando um pouco dos irmãos. Por quê? Porque eles não entendem uma série das nossas posturas, que para a gente é a coerência da vida cristã e para eles é só uma loucura. Aí eu deixo com vocês aqui para terminar, não sei nem quanto tempo deu, mas para terminar, né? Em 1 Coríntios, é o primeiro ou segundo capítulo, que São Paulo fala que a cruz de Cristo é loucura para aqueles que não creem. Então, para aqueles que não creem, isso tudo da vida cristã, a fidelidade a Deus, o comprometimento pessoal, que nunca vai ser perfeito nessa terra, nós temos uma série de imperfeições e defeitos, né? O comprometimento para essas pessoas que não creem vai ser uma loucura, uma ilusão, uma doideira. Deu para entender? É isso aí. Se o pessoal tiver dúvida, manda mensagem aí para mim e é isso aí. Eu espero que eu tenha atendido e essa live aqui, eu só faço live para facilitar a vida, mas isso é para um amigo que pediu uma explicação desse evangelho do domingo passado. Um abraço para vocês, até mais.